Olá, meus amigos, minhas amigas, eu espero que todos estejam bem. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre quando Israel teve seu primeiro rei, Saul. Eu vou falar ali a partir de 1 Samuel, capítulo 12. Está escrito o seguinte: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tendo andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificar contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje dada testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos Moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerobaal, e a Bedan, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos ao redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor, o vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei, que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vedes esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Bom, eu vou ler só até aqui, porque a partir desse momento o Senhor invocou o Senhor, era tempo de seca, ele fez chover para que eles soubessem que era Deus que estava falando, e o povo ali achou que ia morrer, mas Samuel disse para eles não terem medo, que eles não iriam morrer, e ele disse que continuaria orando por eles. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: essa passagem aqui de Samuel, ela retrata bem o que o ser humano faz. Samuel retrata ali que foi um pecado muito grande deles pedirem um rei, sendo que eles já tinham Deus por rei sobre eles. E esse pecado, isso é algo comum às vezes na vida do homem e da mulher temente a Deus. Nós substituímos o nosso Deus. Como um grande amigo meu, Davi, me disse ontem, às vezes nós até diminuímos a Deus. E isso, na visão de Deus, é um grande pecado. Vejam, lá em Deuteronômio, Deus já sabia que o povo pecaria e Deus deixou instruções para como um rei deveria proceder. Vejam que quando Saul ele se tornou rei, já haviam mais de 50 anos que não havia guerra em Israel e eles estavam em paz. Eles diante do primeiro problema, que era o rei de Moabe, querendo destruir a vida deles, destruir o que eles eram, ao invés de correrem para Deus, eles pediram um rei. Eles pediram um homem, e eles tinham o ser mais poderoso conhecido por defensor deles, mas eles quiseram substituir esse defensor mais uma vez, e nós fazemos isso às vezes nas nossas vidas. E Deus ele permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas para que ele saiba se nós estamos em Deus ou não.
Porque nós não devemos andar por vista, nós não devemos andar olhando para as situações, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. E é muito certo que nós devemos entristecer-lhe muito quando a nossa fé se faz pequena. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas, é que se vocês têm uma relação com o Senhor, não importa o que aconteça. Não tirem os olhos do Senhor. Não tirem os olhos das promessas do nosso Deus. Eu sei que para muitas pessoas isso é só um papo, mas não, há muito poder nisso e vocês precisam provar desse poder. Vocês não precisam colocar Deus à prova, porque Deus não precisa estar à prova e nem ser colocado à prova. Mas vocês precisam depositar todas as suas esperanças, todas as suas fichas na bondade de Deus, naquilo que Deus pode e vai fazer. Aqui nós vemos que Samuel, ele deixou que houvesse, para que os homens soubessem que era Deus quem estava escolhendo o rei. Vejam que se vocês lerem antes, vocês vão ver que Samuel já havia ungido a Saul. Deus já havia mostrado a Samuel quem seria o rei, mas diante do povo, perante o povo, Samuel mostrou para o povo, por escolha, não dele, mas por uma escolha aleatória, que era Deus quem estava escolhendo aquele homem por rei. Saul, nós vemos ali que quando essa escolha estava sendo feita, Saul se escondeu no meio das bagagens, no meio das malas. Saul teve medo, Saul não teve coragem. É natural do ser humano às vezes não ter coragem. Porque Deus, ele quando te chama, olha, Deus ele não erra nas escolhas dele. Talvez você pense, Deus errou comigo, eu sou muito fraco. Eu sou fraco mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Não, Deus ele não erra. Deus ele não errou quando te escolheu. Deus te viu na eternidade como viu Saul na eternidade. Porque muitas gerações antes, entenderam? Deus já havia deixado instruções para aquele rei. E vejam que Deus, ali através de Samuel, em 1 Samuel no 12, nós vemos que Deus considerou que a escolha de um rei para substituí-lo era um pecado grave. Então, Deus ele conhece, ele sabe exatamente o que você vai fazer, ele te conhece, ele sabe qual é a sua estrutura. O resumo do que eu estou dizendo aqui hoje é que se vocês querem vencer, tem que ter Deus no processo. Não se desviem do Senhor, não façam aquilo que é a vontade humana de vocês. Busquem de Deus aquilo que Ele deseja para que vocês façam. Isso serve para vocês, serve muito mais para mim. Tenham humildade, não se exaltem, não se soberbes, não sejam soberbos, não sejam como tolos, como as pessoas que andam por aí, sem temor ao Senhor. Mas coloquem tudo na presença de Deus. Tenham fé, descansem em Deus. Saibam que Deus ele jamais vai abandonar vocês. Eu não estou aqui falando como quem fala aos ventos. Eu estou falando para pessoas que sabem, que já tiveram experiência, que conhecem o Senhor. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Nossa esperança tem que estar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso para que vocês não pereçam nesse mundo e para que vocês não percam a vida eterna de vocês. Porque a vida passa, a vida é uma mentira. A vida é muito rápida. É como Jesus disse, que nós temos que ajuntar tesouro nos céus, não nessa terra. Não é ilícito vocês ajuntarem o que quer que seja nessa terra, não foi isso que ele quis dizer. Mas ele quis dizer que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E onde está o seu coração? Seu coração está naquele que te ama de verdade. Porque está escrito que mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonar, o Senhor não te abandonará. Faça força, lute contra as vaidades, contra as sujeiras desse mundo. Não gaste muito do seu tempo em rede social. Não gaste muito do seu tempo em séries, em filmes. Busque a presença do Senhor. Se dedique, estude, plante, cuide da sua família, cuide daqueles que você ama. E não tire os olhos do Senhor. Porque nós vemos que o povo de Israel foi rebelde. Nós sabemos qual foi o fim de Saul e ele foi avisado. Ele foi avisado várias vezes pelo profeta.
Não há escapatória para quem deixa as ordenanças do Senhor de lado. É triste o fim daquele que conhece o Senhor, que conheceu o Senhor e deixou aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor disse que seria uma vida abençoada, de lado. Isso não é uma simples advertência, isso é um pedido que eu faço para vocês. Que o Espírito Santo de Deus, ele abra a mente e o coração de vocês, que ele visite a vida de vocês e que ele dê uma semana abençoada para cada um de vocês. Amém?